Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre gestação. E é bem importante assim, porque gestação tínhamos que ter feito um trabalho antes. Qualidade do esperma, qualidade do óvulo, os costumes, porque depois vem aquela referência assim que quando a criança nasce, aí os adultos que são responsáveis falam assim que precisamos de melhorar o jeito que nós alimentamos por causa da criança. O costume do adulto, tanto dele como dela, depois que a criança nasce, fala assim que nós precisamos de melhorar nosso costume. É sempre costume que prejudica a saúde, por isso que agora querem melhorar. Mas tínhamos que observar assim, antes o adulto já cedeu a qualidade do esperma, que é a constituição dele. Aquela já recebeu aquele esperma, já cedeu o óvulo, que ela tinha o costume, que ele tinha o costume. Então aquela criança já vem com o costume que eles tinham antes. Quer dizer que agora pode acontecer de diminuir um pouco essa hereditariedade, porque a hereditariedade, ela existe. Nós vemos assim que a criança pequena, ela parece com o avô, tem o mesmo costume que o avô tinha, mesmo não conhecendo o avô. Então aquela criança, na hereditariedade, ela já veio. Tínhamos que ter uma sabedoria de melhorar a nossa constituição antes de possibilitar uma gestação. É isso que nós precisaríamos de entender. Porque o Criador, independente de qualquer coisa, ele faz esse trabalho selecionando as matrizes, selecionando o reprodutor. É um procedimento que existe na criação. Em escala pequena, naquele quintal onde tem animais domésticos, tem aves, aquela que é responsável, ela faz esse trabalho. Só o ser humano é que não faz nenhum trabalho para poder ter uma constituição melhor, para aqueles seus descendentes virem numa qualidade melhor. É físico, é uma coisa que nós conhecemos. Tanto é que, se cada um fizer uma observação, nos últimos 50 anos, aquele que já se encontra envelhecido, todo o enlace matrimonial que ele foi, ou quase todos, tem coisas que prejudicam a saúde. A geração vai sempre piorando. A gestação é aquele procedimento assim. Para ter uma fusão, para ter o desenvolvimento daquele corpinho, tem que ter tido uma elevação da temperatura. É um processo normal. Se nós observarmos assim, para todas as coisas que um ser humano está querendo, que tenha uma fermentação, que tenha uma alteração, um crescimento, tem um calor a mais. Tem relatos de produtores que falam assim que quando tem o calor naquela época do ano, aquelas sementes brotam. Quer dizer que precisou do calor para dar um estímulo. Esse calor também nós vemos no vaso que naquela moradia tem costume de ficar em cima da mesa. Aquela que é cuidadosa, que tem interesse, de período em período, ela dá o alimento para aquela planta, para aquelas flores, mas também ela coloca água quente no prato que aquela flor, que aquela planta se encontra. Quer dizer que o calor, com o alimento adequado, vai fomentar o desabrochar das flores. Então, no período de gestação, aquela que está gestando tem que lembrar assim, que aquele calor que vai formar aquele corpinho, ela não pode usar para ela. Depois tem a referência, né? Que tem que ter material para formar aquele corpinho. Quer dizer que tem que ter o alimento para aquela flor ter o desabrochar daquele vasinho que fica em cima da mesa. Primeiro colocou o alimento, depois colocou o sistema que impulsiona, que possibilita o desenvolvimento. Então nós tínhamos que ter esse cuidado. Depois tem a parte que é mais grave ainda, que é a parte da formação daquele corpinho, daquele espírito que vai habitar aquele corpinho. Porque nós sabemos assim que o espírito habita o corpinho quando, na metade da gestação, nos primeiros movimentos que aquela que está gestando percebe a influência. Então, a responsabilidade daquela que está gestando, dos ambientes em que ela frequenta, das influências que ela recebe, tem muita consequência, porque por isso que tem um ditado popular que fala assim que pais bons, ovelha negra.
Quer dizer que aquela que estava gestando descuidou. Agora ela recebe um espírito que foi os conhecidos dela, que muitas vezes não têm costumes bons, que influíram na vinda daquele espírito. Ela perdeu a oportunidade de influir na vida dela o tempo inteiro, porque um filho é a vida toda. E nós vemos assim filhos envelhecidos e as mães atrás daqueles filhos. E muitas vezes ela esquece todos os outros e fica atrás daquele. Quer dizer que a responsabilidade é sempre daquela que permitiu que outros influíssem na vinda do espírito. Então, no período de gestação, precisa de ter esse cuidado. Não pode usar o calor, precisa de lembrar que o costume melhor é antes de ser fecundada, porque depois que foi fecundado, aquela constituição é que vai possibilitar a vinda daquele espírito. Então, toda a época da nossa existência, o trabalho é sempre feito antes, melhorarmos antes. Nos prestigie com seu like.